paz seja com todos, amém? Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre o temperamento. Às vezes a gente tem a impressão que temperamento é algo que a gente aprende, né? Mas não. Deixa eu me apresentar. Eu sou Juliana Sodré, sou psicóloga, trabalho há quase 16 anos só com atendimentos. E hoje eu vim aqui trazer uma palavra para vocês, nesse culto da bênção do trabalhador, porque todos nós somos trabalhadores, até as irmãs que estão em casa, que elas ficam lá cuidando do celular, isso é também um trabalho muito importante. E para começar, eu quero fazer uma oração com vocês. Todos que estão aí na internet, eu quero que vocês elevem os seus olhos a Deus, seu coração, a sua mente. Vamos orar por mais uma semana de trabalho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos. Senhor, para que a tua bênção esteja sobre nós. E que esta semana seja uma semana de prosperidade na nossa vida. Que nós possamos tomar a atitude de exercer os seus ensinamentos e receber as bênçãos que tu tens para nós. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, né? Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Falar sobre temperamento não é tão simples, porém, eu vou tentar reduzir um pouquinho para que vocês possam entender. Tenho uma apresentação que eu fiz. Bom, nós temos 4 temperamentos. Olha lá. Por que eu coloquei esses copinhos aqui? Porque cada temperamento está relacionado a um elemento da natureza. E para a gente descobrir o nosso temperamento, eu deixei para vocês, no meu Instagram, um teste. Ju, mas isso é mesmo importante? Isso faz parte do autoconhecimento. Quanto mais nós nos conhecemos, mais nós prosperamos. E em todas as áreas da nossa vida. Ora, Ju, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que a gente para prestar atenção em quem nós somos. Quem eu verdadeiramente sou? Porque, sabe, eu tenho a impressão que nesse tempo de rede social, que a gente vive vendo tantas coisas e comparando a nossa vida com a de outras pessoas, parece que a gente perde a nossa identidade. E aí os temperamentos, quando eu sei o meu temperamento, eu sei me relacionar melhor com as pessoas. Quando eu entendo o temperamento do outro, eu sei me relacionar melhor com o outro. Veja só. O próximo, por favor. Esses são os tipos de temperamento. Sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. E eu quero falar um pouquinho para vocês, nesse tempo que eu tenho, sobre cada um deles. E o que eles têm a ver com a nossa vida interior. Então, olha só. Uma pessoa que tem um temperamento sanguíneo, ou qualquer um desses, ela nasce com um temperamento. Ele não é aprendido como a personalidade. O temperamento, ele faz parte da nossa existência. Ele está relacionado até aos nossos órgãos interior, né? Olha só, o sanguíneo, ali é o ar, né? Eu coloquei assim como se fosse uma fumacinha para a gente poder ver, porque o ar a gente não consegue ver, mas a gente sente. E o temperamento sanguíneo, ele é um temperamento muito alegre. São pessoas alegres, pessoas amáveis, pessoas que gostam de estar entre outras pessoas, que gostam de conversar. Vocês já viram pessoa assim no trabalho? É aquela que chega animada, né? Ou o rapaz, né? Porque não independe de sexo, o temperamento. Mas o sanguíneo, ele é assim, ele é alegre, ele é divertido. Só que, às vezes, ele acorda alegre
e dorme triste. A gente tem a impressão até que a gente é bipolar. Fala assim, mas Ju, tem uma pessoa lá no meu trabalho que uma hora está alegre, rindo, no outro dia ela chega emburrada. Pode saber que é uma sanguínea, mas passa também. Porque o sanguíneo, esse temperamento, não é algo que leva para a vida. Quando a pessoa sofre, ela pensa, ela sente, ela chora, só que passa rápido, não guarda mágoa. Né? Então, quando eu falo de temperamento, eu falo de relacionamento. Os meus filhos, eu tenho um fleumático e tenho um colérico. Olha só o colérico. Fogo. Né? Tem o nosso pastor Toninho, ele é colérico. Né? Ele chega, ele já vai cumprimentando todo mundo. A gente quer falar com ele, a gente tem que falar andando com ele, porque assim, ele tem tanta coisa para fazer, a cabeça dele trabalha tanto, né, que a gente tem que acompanhar o ritmo. Então, o colérico é um temperamento de líder. É um temperamento de pessoas que elas são perceptíveis. Aquela pessoa que não passa. Você chega, aquela pessoa está ali e você já sabe, aí lá vem. E aí, o que acontece com pessoas que têm um temperamento colérico e não lida bem com o seu temperamento? São pessoas que às vezes são autoritárias. Não tem esse tipo de gente autoritária? Tem. Por quê? Porque ele não sabe lidar com o temperamento dele. O fato de eu estar falando aqui sobre os temperamentos hoje para vocês é para vocês entenderem que existem comportamentos em nós que parece que a gente não consegue controlar. Parece que é assim, ó. Ai, quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já falei. Então, o temperamento é uma parte da nossa personalidade que a gente precisa aprender a lidar com ela. O sanguíneo fala demais, faz piada sem graça, depois fica todo... Ai, por que eu falei isso? Eu sou sanguínea. Então, eu confesso que, às vezes, no consultório, eu solto umas piadas sem graça, depois eu penso, ai, meu Deus, o paciente não vai voltar nunca mais. Mas, graças a Deus, volta, né? Por quê? Porque a gente tem essa força. O temperamento é aquilo que nos move, é o que nos coloca ali naquele meio daquele grupo. Né? Quando a gente participa de equipe, principalmente em trabalhos que precisam ter trabalhos em grupo, com pessoas, não tem um que lidera? Tem sempre um que lidera. Esse é o colérico. Mas tem sempre aquele engraçadinho que faz a piada errada. Na hora errada, pelo menos. É o sanguíneo. Aí a gente tem um outro tipo de temperamento, que é o melancólico. A melancólico, o nome já diz tudo, né? Quando a gente ouve essa palavra, a gente já pensa em pessoas tristes, pessoas que são mais reflexivas, pessoas que têm mais uma vida interior. Olha só como são diferentes as pessoas. E às vezes a gente acha que fulano não gosta da gente, porque chega, entra, senta, mal cumprimenta. Mas isso faz parte dele, o temperamento dele, de ser mais reflexivo. O melancólico, ele está relacionado à terra. Sabe quando a gente passa a mão na terra, o que fica lá? Uma marca. O melancólico é essa pessoa que, se você fizer alguma coisa que não agrade a ele, ele vai guardar. Aquilo vai ficar marcado profundamente na alma dele. Por isso o nome melancólico. O melancólico não quer dizer que ele é depressivo, mas às vezes parece que é depressivo. E se a pessoa que tem esse temperamento, ela não entendeu o que está acontecendo com ela, ela vai achar também que é depressiva. Se não tiver alguém para educar qualquer um desses temperamentos, se a gente não for educado para lidar com o nosso temperamento, ele vai mandar na gente. E aí, quando o temperamento manda na gente, ele vai fazer aquilo que é errado. E é impressionante como nós sempre temos a facilidade de ir para o lado errado.
E aí, temos o fleumático. Gente, o fleumático é aquela pessoa... Eu acho que vocês já devem ter visto memes na internet, do tipo, o cara está comendo lanche, entra na padaria, assalta a padaria e o cara continua comendo lanche. Parece que nada aconteceu. Esse é o fleumático. É aquele que a gente fala assim, cara, tu não está vendo? Vai acabar o mundo. Ele, o quê? Vai acabar o mundo? Ah, então tá. Nada abala ele. Olha lá, água. A água, eu só consigo controlar ela se eu pegar e colocar dentro de uma bacia, aqui, ó. Água. Aqui ela está o quê? Presa. Se eu jogar no chão, ela vai se desfazer. A água, para marcá-la, eu preciso prendê-la. Ou seja, é difícil controlar os temperamentos. É difícil a gente controlar o nosso temperamento. A água é como o ar. Ela não aprofunda na alma. Né? O ar eu não consigo prender. Teve já até gente que falou em guardar o ar, né? Mas não consegue. Porque o ar ele é livre, solto, como a água. Se eu enfiar a minha mão aqui dentro desse copo de água, ele vai marcar enquanto a minha mão estiver lá. Na hora que eu tirar a minha mão, acabou. O melancólico, não. O elemento dele é a terra. A terra, ela é marcada. Tem pessoas que falam assim para você, mas o meu chefe, há 20 anos atrás, ele falou isso, isso e isso. E a pessoa fica repetindo. Melancólico. Não esquece. E olha o mal que isso faz para nós, quando nós não perdoamos. E aí tem muita dificuldade de perdoar e não sabe por quê. Porque isso é inato. Está com a pessoa. Gente, isso que eu estou falando para vocês, isso é da época de Aristóteles. 400 anos antes de Cristo. Esse estudo, veja só, o quanto é importante a gente se conhecer. Porque lá atrás ele já tinha percebido como as pessoas se relacionam. Em que nível nós estamos nos relacionando? Se eu permito que o meu temperamento molde o meu comportamento, a tendência é eu fazer as coisas erradas. É eu praticar as más qualidades que cada temperamento tem. Se o fleumático não se espertar, ele fica para trás. Porque na hora que ele precisar dar uma resposta, ele vai esperar tanto para dar resposta que passou a oportunidade dele. Não tem pessoas assim que são indecisas? E aí, quando tem uma oportunidade de vencer, de crescer, fica, depois eu vejo. Não, vou ver daqui a pouco. E não vê. E aí, são as pessoas que têm as oportunidades ali, ó, que passam. Do mesmo jeito do melancólico. Por quê? Porque os dois temperamentos, eles são introspectivos. É difícil a gente alcançar essas pessoas. Eu tive paciente melancólico e eu confesso que é um dos mais difíceis de atender. Porque as pessoas melancólicas, elas estão tão imersas nas suas dores, elas prestam tanta atenção naquilo que deu errado na vida delas, que elas não conseguem mudar seu comportamento. E é isso que atrapalha. É isso que atrapalha o nosso desenvolvimento. Ontem mesmo a pastora deu uma palavra maravilhosa no culto. E ela dizia, a gente precisa agir. Precisamos agir. Eu recebo uma bênção no altar e aí eu esqueço. Deixo passar. Porque eu não estou ligado. O colérico não. Ele recebeu uma ordem, a primeira coisa que ele faz é ir lá, atrás dela. Não, eu vou fazer isso aqui. E o colérico, ele é tão determinado que ele é capaz de chegar na frente antes de todo mundo. Por quê? Porque ele pegou aquela mensagem e ele falou, não, isso é para mim.
O colérico é aquela pessoa, conhece pessoa assim, que faz um projeto, terminou o projeto, antes de terminar, na verdade, ele já está fazendo outro projeto. Aí tem gente, né, que na nossa igreja que é assim. Diz que a igreja ia ser de esquina e a igreja vai ser de esquina, oh glória. Por quê? Porque é determinado. Está dentro dessa pessoa. Eu não posso exigir isso de um melancólico. Ju, mas é muito difícil isso que você está falando. Não é. Quando nós percebemos o outro, quando nós nos percebemos, quando nós olhamos para dentro de nós, dentro, por isso que eu coloquei vida interior. Porque é para dentro. Eu começo a entender como eu sou. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas quando eu percebo que eu tenho um temperamento que tem moldado meu comportamento para o lado negativo, eu preciso parar e recuar. Ontem a pastora disse, a gente só vai andar para trás para pegar impulso. Não dá para passar uma vida ouvindo o pastor, a pastora, e não ter atitude. Não acreditar em si. Porque as coisas não acontecem na nossa vida, não é porque não é para nós. Tudo é para nós. Tudo que tem na Bíblia, que está lá na palavra, é para mim, é para você. Agora, quem que vai agarrar a palavra? Quem que vai ir atrás de conquistar? Josué recebeu uma missão. Ele substituiu Moisés, gente. Que missão! Mas ele estava preparado. Nós temos que estar preparados. O fato de nós estudarmos, lermos, virmos na igreja, nos aperfeiçoarmos em tudo, não é só no trabalho, é no relacionamento em casa. E isso faz com que a gente tenha força para conquistar as promessas de Deus. Conquistar a terra, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê aquele povo conquistando as terras, tinha muita morte, tinha muito sacrifício, porque naquela época era o que eles tinham. Hoje, nós temos a nossa inteligência aperfeiçoada. E nós temos que usar a nossa inteligência para conquistarmos aquilo que Deus tem de promessa. E para isso eu preciso entender o meu chamado. Eu preciso entender a minha vocação. Eu preciso primeiro entender quem eu sou. Eu não posso falar com as pessoas do mesmo jeito. O meu marido é colérico. E quando eu conheci ele atendia o telefone, eu falava com ele, ele falava assim, então tá, pá, desligava o telefone na minha cara. Só que eu sou sanguínea, eu sou sentimental. Não mais hoje, né? Porque eu aprendi a trabalhar o meu temperamento. E eu falava, meu Deus, que falta de educação, ele bate o telefone na minha cara. Não era só na minha não, gente, era na de todo mundo. Aí eu pensei, opa, não é pessoal. Porque às vezes a gente tem a impressão que as pessoas tratam a gente e aquilo é pessoal. Ai, nossa, eu estava falando com fulano, ele saiu andando, nem me escutou. Opa, é só com você? Não, não é. Por isso que a gente tem que parar. Parar, descansar a mente, olhar para as pessoas, olhar a necessidade do outro, saber qual é a nossa necessidade. Saber o que nos move. Eu preciso olhar para o outro com compaixão, amados. As pessoas não estão ao nosso redor querendo o nosso mal. Mas às vezes a gente tem essa impressão, que o fulano lá no trabalho quer passar a perna em mim. Mas nem sempre. Às vezes é sanguíneo e é tão prestativo, quer fazer tudo para você, para te ajudar, que você não entende. O fleumático, pelo amor de Deus, tem que pedir as coisas com muita delicadeza. Meu filho mais velho é fleumático.
E quando eu brigava com ele, vai logo, Levi, fazer isso, isso, isso. Ele ficava calado. Aí o que eu aprendi? Opa, eu não posso falar assim com ele. Filho, vem cá, vem tomar banho, vem jantar, vem almoçar, tudo com amor. Ele levantava na hora e ia fazer. Ó, prestei atenção no comportamento do meu filho. Da outra vez que eu estava aqui, que eu dei uma palavra, eu também falei sobre relacionamento. Porque na nossa vida tudo é relacionamento. Até a forma com que a gente interage com Deus. Cada um vai falar de um jeito. Cada um vai se expressar de um jeito para Deus. E não é errado o jeito que você se expressa. É só que você tem um temperamento que às vezes chega com mais intensidade. Meu filho mais novo perguntou assim, mãe, por que tem algumas pessoas que gritam muito na hora que está pregando, né? Que tem aquela entonação mais forte. Eu falei, filho, porque isso é de cada pessoa. Não quer dizer que está certo ou errado, porque eu sou mais contida, eu sou mais calma, ou o outro é mais... consegue mostrar mais o tom de voz, né? Se expor mais. E isso, gente, acontece todos os dias na vida, nos nossos relacionamentos. O sanguíneo é aquele que chora, 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 chora quando faz alguma coisa para ele. Mas daqui a pouco, a mesma pessoa que fez ele chorar, chega para ele e fala, desculpa, não tinha intenção de fazer isso. Aí ele enxuga as lágrimas e fala, eu te perdoo. E abraça a pessoa e passou. O melancólico, vai chegar e ficar jogando na cara. Mas você fez isso, isso e isso. Você fez aquilo. Você fez aquilo outro. Poxa, a pessoa que pediu desculpa, perdão, já até desistiu. Então fica aí remoendo as coisas. Por isso que a gente tem que entender quem nós somos. E quem nós somos não é tão simples assim. É preciso que eu faça um autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Vocês acreditem ou não, no meu consultório, a maioria das pessoas vão para se conhecer. Eu não sei quem eu sou, elas falam. Ju, eu preciso saber quem eu sou. Porque uma pessoa fala comigo de um jeito, eu já fico magoado, já fico sentido. Porque a gente está acostumado a levar tudo para o lado pessoal. Nós estamos acostumados a sofrer. Parece que não, né? Parece que todo mundo hoje em dia quer que seja feito exclusivamente. Você vai ter isso, você aquilo. Imagina num grupo, uma igreja. Não dá para agradar todo mundo. Num trabalho, não dá para agradar todo mundo. O que a gente pode fazer é parar para entender o outro. Quantos relacionamentos de casais que o marido não entende a esposa não entende o marido, passa uma vida brigando, acaba separando e o problema não era grande. Eu já peguei tanto caso de casais que a mulher chegava e falava, eu quero separar do meu marido. Aí eu, não, calma. Né? Vamos entender primeiro o que está acontecendo. Tem uma pessoa que eu atendi, que não é daqui, eu faço atendimento online também. E essa pessoa, né, esse ano, já tem mais de um ano que eu atendo, e ela, chorando, falou assim para mim, Ju, obrigada por você ter me ensinado a olhar para o meu esposo. Porque o marido dela, gente, é fleumático. E ela é sanguínea. E ela queria que o marido elogiasse, falasse que ela é linda, maravilhosa. Porque é do sanguíneo isso. Tem pessoas que têm as palavras de afirmação e aquilo é importante para elas. E aí eu fui devagar com ela, conversando, fui mostrando a importância do casamento. Porque ela nem é evangélica, ela é católica. Católico ainda é pior, né? Que separou, não casa mais na igreja. E aí eu falei, não, vamos com calma.
E restaurei o casamento dela, junto com a força dela de se conhecer, de saber que ela era expansiva, como o vento. E o marido, como a água, contido. Eu só consigo alguma coisa da água se eu sacudir ela. Não é? Enquanto aqui, olha, ela está paradinha. Mas se eu pegar aqui e movimentar, ó, ela se movimenta. Então, ela entendeu que não é que o marido dela não amava ela, mas que ele não tinha a mesma personalidade dela, não tinha o mesmo temperamento. E ela chorou dizendo: Ju, obrigada, porque quando eu enxerguei quem o meu marido era, quando eu aprendi o meu temperamento, quando eu aprendi o temperamento dele, eu comecei a mudar. Porque, sinceramente, você pode vir para a terapia porque a pessoa lá é a pior pessoa do mundo e você está deprimida, triste, ansiosa. Mas se você não mudar, aquela pessoa não muda. Porque quem está na terapia é você. Quem precisa de ajuda é você. E aí, na hora que você muda, que você enxerga as pessoas na essência delas, você consegue ver que ali tem muito mais coisa que faz aquela pessoa sofrer do que você. E eu fiquei comovida. Foi a primeira vez, aliás, a segunda vez que eu fiquei comovida com o paciente. E que me deu vontade de chorar, porque eu pensei: Senhor, obrigada por eu ter conseguido fazer com que esse casal não se separasse. E ele, de fleumático, que não saía para lugar nenhum, foi até para o rodeio. Então é interessante isso, o quanto a pessoa do lado mudou, porque ela mudou. Então, gente, não é pessoal. Vamos olhar para as pessoas de um modo diferente. Olha, eu fiz aqui, ó. É que lá eu não enxergo, mas aqui eu enxergo. O próprio Espírito vem em socorro de nossa fraqueza. Porque se a gente não aprende a lidar com as nossas fraquezas, com os nossos vícios, com os nossos pecados, não podemos esperar isso do outro. Mas o apóstolo Paulo, né, ele diz que nós devemos pedir a Deus esse socorro. E aí o que eu fiz aqui, né? Eu fiz uma analogia com os temperamentos. E o que o colérico deve pedir? O colérico, ele necessita pedir amor, bondade, humildade e entendimento de que deve depender de Deus. Porque senão ele vai fazer tudo da cabeça dele, do jeito dele. E vai parecer que ele não é uma pessoa boa. Vai parecer que ele é uma pessoa arrogante. O sanguíneo tem que pedir aptidão para abstinência, autocontrole, paciência, fé, paz, perseverança e bondade. A gente parece que isso tudo é tão simples, mas isso não é simples. Isso aí é treino. Eu tenho que estar atento ao meu comportamento. Eu tenho que estar atento àquilo que está me movendo para poder mudar. O melancólico necessita de amor. Olha só, o melancólico, ele necessita de amor. Então você olha para aquela pessoa ali mais triste, introvertida, você fala: ai, não vou chegar nem perto. Gente, ao contrário. Precisa de carinho, de atenção, né? Também precisa de paz, bondade. Autocontrole todos nós precisamos. Porque senão o nosso temperamento manda em nós. E ele não vai mandar em nós naquilo que é bom. Ele vai mandar naquilo que é ruim. E o fleumático necessita de vontade determinada. Ele precisa ser mais determinado. Ele precisa ter vontade para agir. Amor, bondade, docilidade e fé. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos olhar para dentro de nós e ver: opa, sou preguiçoso. O sanguíneo tem a tendência a ser preguiçoso. E eu confesso que é verdade. Porque tudo que eu puder deixar para depois,
eu vou deixando. E aí não dá certo. Então, eu aprendi que eu preciso controlar a preguiça. E como que eu vou controlar a minha preguiça? As pessoas chamam de preguiça hoje em dia procrastinação, tá? Então, assim, eu estou falando da preguiça porque realmente ela é um pecado muito grande e a gente precisa aprender a ser diligente, proativo. A louça está suja. Eu vou lavar a louça agora, não vou lavar amanhã. Mas esse é o colérico, que ele vai lá e faz. Mas o sanguíneo, ele vai dizer, não, depois eu faço. Amanhã eu faço. E aí amanhã chega, ele tem 1000 coisas para fazer e vai ter que lavar a louça. Então, o fato de nós agirmos nas pequenas coisas, dentro de casa, pegando ordenando a casa, colocando uma rotina, parece tão pequeno, mas é isso que vai ordenar a nossa mente. Você chega, sua casa é bagunçada, é suja, desarrumada, você vai ser do mesmo jeito. Porque sua mente não está olhando o belo, não está olhando o que é bonito, ordenado. Então, ela não consegue reagir. Tem mais um slide? Não sei se tem, acho que acabou, né? Bom, é isso, né? O temperamento é aquilo que nos move. Eu acho que nessa manhã a gente pode pensar como está o nosso temperamento. Olha só. Enfim, uma definição. Foi a melhor definição que eu consegui achar, porque cada teórico pensa sobre o temperamento de um jeito. Não quer dizer que está certo ou errado. Temperamento é o conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica de um homem, o colérico. Está relacionado à bilis negra. Nem existe a bilis negra, mas é simbólico. Porque a bilis ela já tem uma função. Né? A gente costuma dizer que o colérico, quando ele contém a ira dele, porque ele fica irado, afeta diretamente o fígado. Então, é por isso que é importante a gente aprender sobre os nossos temperamentos. É a característica dinâmica de cada indivíduo, ou melhor dizendo, uma estrutura mineral psicológica. Por que mineral? Porque nasce comigo, faz parte de mim. A personalidade é uma estrutura vegetal psicológica, ou seja, ela é adquirida no meio. A minha personalidade, a sua personalidade, ela depende não só de você. Ela depende das pessoas com que você se relaciona, ela depende do ano que você nasceu, onde você nasceu, a importância que seus pais deram para você, a sociedade que você está incluída. Ou seja, é externo, vegetal. O vegetal nasce, né? Para fora. E o mineral? Está lá dentro. Sustentando o quê? A personalidade, que é vegetal. Então, isso é uma característica, né, de quem nós somos. Como é importante isso? Como é importante a gente se conhecer? Como é importante a gente olhar para a gente, olhar para o outro, não fazer julgamentos precipitados. Como é importante a gente entender a nossa natureza. A nossa natureza, gente, ela não vem só de quando a gente nasce. Ela vem do desejo dos pais daquela criança. Ela vem principalmente do desejo de Deus de você estar aqui. E se Deus sonhou com você um dia, desejou que você estivesse aqui, o mais justo é você corresponder a Deus com grandeza. E a grandeza, gente, ela está dentro de nós. Ela não está fora. Ela não está na roupa que eu visto, no carro que eu tenho. Ela está em como eu me relaciono, em como eu acredito naquilo que Deus tem para mim. E não interessa se tem o rico, o pobre. Interessa o como eu estou diante de uma situação. E se nós estamos com Deus, amados, isso é que vale.
Vamos moldar o nosso temperamento, vamos moldar o nosso caráter, para que nós possamos receber e correr atrás das bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e eu estou muito feliz por estar aqui. Deus os abençoe.